Capítulo 13. À 1 hora da tarde seguinte, George ficou pensando no motivo de não gostar daquelas recepções em casa. Ou melhor, ficou pensando que não gostava de recepções em casa. Ou talvez ele apenas não gostasse daquela recepção em particular. Só de pensar nas irmãs Fortescue, inebriadas por Northwick, Lord Higg, dos dentes brancos como a neve, e Ned Burbuck, que acidentalmente derramara vinho do porto nas botas de George na noite anterior, sentia-se pronto para voltar para Crake House. Sua casa ficava a apenas 5 quilômetros de distância. Ele poderia fazer isso. Faltar a refeição do meio-dia, a única maneira de evitar Lady Alexandra, que parecia ter concluído que ele era a segunda melhor coisa depois de Northwick, e agora estava de péssimo humor. Sentia fome e cansaço, esses dois demônios que reduzem a disposição de um homem adulto à de uma criança reclamona de 3 anos. A noite anterior de sono tinha sido insatisfatória. Sim, essa parecia a palavra mais apropriada. Extremamente inadequada, mas apropriada. Os Bridgetons haviam colocado todos os Hawksbys na ala da família, e George se sentara na cadeira acolchoada junto à lareira, ouvindo os sons regulares e comuns de uma família encerrando o dia, as criadas ajudando as damas, portas se abrindo e se fechando. George deveria ter encarado isso como algo corriqueiro, afinal, eram os mesmos sons que se ouvia em Crake, mas, de alguma forma, ali em Amber Hall pareciam íntimos demais, quase como se estivesse bisbilhotando. A cada barulho suave e sonolento, sua imaginação alçava voo. Ele sabia que não era possível ver Billy. O quarto dela ficava do outro lado do corredor e 3 portas adiante, mas parecia que a ouvia. No silêncio da noite, ele sentia os pés dela pisando suavemente no carpete. Percebia o sussurrar do sopro dela ao apagar uma vela, e tinha certeza de que ouvia o farfalhar dos lençóis dela ao se acomodar na cama. Ela dissera que adormecia rápido, mas e depois? Dormia de forma tranquila ou será que se contorcia, chutando as cobertas, empurrando os lençóis para a base da cama com os pés? Ou ficava bem quieta, docemente virada de lado, com as mãos sob a bochecha. Ele podia apostar que ela não parava quieta, afinal, era Billy. Passara a infância inteira em constante movimento. Por que seu modo de dormir seria diferente? E se ela compartilhasse uma cama com alguém? A dose de conhaque diante de dormir de George se transformara em 3, mas, quando finalmente colocou a cabeça no travesseiro, levou horas para pegar no sono e, quando conseguiu, sonhou com ela. E o sonho... Ah, o sonho. Ele estremeceu, a lembrança invadindo-o novamente. Se algum dia pensar em Billy como irmã, com certeza não pensava agora. O sonho começara na biblioteca, na escuridão iluminada pela lua. E ao vê-la, ali, George não sabia o que ela estava vestindo, só que não era como nada que já vira usar antes. Devia ser uma camisola, branca e diáfana. A cada brisa, a peça de roupa se moldava ao corpo dela, revelando curvas incrivelmente exuberantes, desenhadas para se encaixarem perfeitamente em suas mãos. Não importava que ele estivesse na biblioteca e que não houvesse razão lógica para uma brisa. Era o sonho dele, e havia uma brisa. Então não importava de qualquer maneira, porque... Quando ele pegou a mão dela e a puxou com força contra seu corpo, estavam de repente em seu quarto. Não aquele aqui em Amber Hall, mas em Crake, com sua cama de mogno de 4 colunas, o colchão grande e quadrado, com espaço para todo tipo de imprudência impossível. Ela não disse uma palavra, o que ele tinha de admitir não tinha muito a ver com ela, mas por outro lado, era um sonho. Quando ela sorriu, porém, era essencialmente Billy, expansiva e livre, e quando ele a deitou na cama, os olhos dela encontraram os dele, e foi como se ela tivesse nascido para aquele momento, como se ele tivesse nascido para aquele momento. George abriu as dobras da camisola de Billy, e ela arqueou-se sobre ele, os seios perfeitos apontando em sua direção como uma oferenda. Era loucura. Ele não deveria saber como eram os seios dela. Não deveria sequer ser capaz de imaginá-los, mas imaginou, e em seu sonho ele os venerava. Ele envolveu-os, apertou-os, juntou-os, até formar aquele vale inebriantemente feminino entre os dois. Então ele se abaixou e tomou o mamilo dela entre os lábios, provocando-a e tentando até fazê-la gemer de prazer, mas não parou por aí. Ele deslizou as mãos até a junção das pernas e dos quadris dela, e abriu as coxas, os polegares dele aproximando-se tortuosamente do meio. E então ele acariciou, mais perto,
até sentir o calor úmido dela, e soube que a união dos dois era inevitável. Ela seria dele, e seria glorioso. Já sem roupa, ele se posicionou diante das coxas abertas e acordou. Ora, bolas! Ele acordou. A vida era muito injusta. Na manhã seguinte, houve a competição feminina de arco e flecha, e se George teve um pensamento irônico enquanto assistia, certamente podia ser perdoado. Lá estava Billy com uma coisa rígida e pontuda, e lá estava ele, ainda com uma coisa rígida e pontuda. E verdade seja dita, apenas um deles estava se divertindo. Fora preciso uma hora inteira de pensamentos frios e serenos antes que ele pudesse descruzar as pernas de uma das cadeiras que haviam sido colocadas à beira do campo. Todos os outros cavalheiros se levantaram em algum momento para inspecionar os alvos, mas não George. Ele sorriu e gargalhou e inventou algum tipo de tolice sobre aproveitar o sol. O que era ridículo, porque o único ponto azul no céu era do tamanho da unha de seu polegar. Ansioso por ficar sozinho, ele seguiu para a biblioteca logo após o torneio. Ninguém do grupo parecia ser um ávido leitor. Certamente encontraria um pouco de paz e tranquilidade. E conseguiu, durante 10 minutos antes de Billy e Andrew cruzarem a porta, discutindo. "George!" exclamou Billy, mancando em sua direção. Ela parecia descansadíssima. Ela nunca tinha dificuldade para pegar no sono, pensou George, irritado. Ela provavelmente sonhava com rosas e arco-íris. Exatamente quem eu esperava encontrar, disse Billy com um sorriso. Palavras capazes de aterrorizar o coração dele, comentou Andrew. Uma grande verdade, pensou George, embora nem de longe pelas ações que Andrew supunha. Pare, Billy fez uma careta para ele antes de voltar para George. Precisamos de você para resolver uma questão. Se for para decidir quem consegue escalar uma árvore mais rápido, é você, Billy, afirmou George sem pestanejar. Se for para saber quem atira com mais precisão, é Andrew. Nenhuma das duas coisas, disse Billy, franzindo ligeiramente o senho. Tem a ver com croquet. Então que Deus nos ajude, murmurou George, levantando-se e seguindo para a porta. Ele já jogava croquet com seu irmão e Billy. Era um esporte cruel e sanguinário, envolvendo bolas de madeira, tacos pesados e o risco constante de ferimentos graves na cabeça. Definitivamente não era algo para a agradável recepção de Lady Bridgerton. Andrew me acusou de trapacear, contou Billy. Quando? Perguntou George, sinceramente perplexo. Até onde sabia, a manhã inteira tinha sido ocupada pelo torneio feminino de arco e flecha. Billy ganhara. Não que alguém de sobrenome Hawksby ou Bridgerton tivesse ficado surpreso. Em abril passado, disse Billy. E estão discutindo sobre isso agora? É o princípio da questão, falou Andrew. George olhou para Billy. Você trapaceou? Claro que não. Não preciso trapacear para derrotar Andrew. Edward, talvez, admitiu ela com um movimento dos olhos. Mas não Andrew. Isso foi desnecessário, Billy, repreendeu a Andrew. Mas é verdade, rebateu ela. Estou saindo, disse George. Nenhum dos dois estava ouvindo, mas parecia educado a anunciar sua partida. Além disso, não tinha certeza se era uma boa ideia estar no mesmo cômodo que Billy naquele momento. Sua pulsação já começara a acelerar lenta e inexoravelmente, e ele sabia que não queria estar perto dela quando chegasse ao seu auge. Esse caminho leva à ruína, berrava sua mente. Por um milagre, suas pernas não ofereceram resistência, e quando ele alcançou a porta, Billy disse: "Ah, não vá, está prestes a ficar interessante." Ele conseguiu abrir um sorriso discreto, mas exausto, ao se virar. "Com você, tudo está sempre prestes a ficar interessante. Acha mesmo?" perguntou ela, encantada. Andrew lançou-lhe um olhar de pura descrença. Isso não foi um elogio, Billy. Ela olhou para George. "Não tenho ideia do que foi", admitiu ele. Billy apenas riu. Depois assinou com a cabeça na direção de Andrew. "Eu desafio você." George sabia que não devia parar. Definitivamente sabia, mas não conseguiu evitar virar completamente o corpo para encará-la, perplexo. "Está me desafiando?" repetiu Andrew. "Tacos ao amanhecer", disse ela com toda elegância. Então deu de ombros. "Ou está tarde. Eu preferia evitar acordar cedo. Você não?" Andrew ergueu uma sobrancelha. "Você desafiaria um homem com apenas um braço bom para um jogo de croquet? Estou desafiando você." Ele se inclinou, os olhos azuis faiscando. "Ainda assim, vou derrotá-la. Sabe disso." "George!" gritou Billy. Maldição! Ele quase escapara. "Sim?" murmurou, enfiando a cabeça de volta pela porta. "Precisamos de você." "Não, não precisam. Vocês precisam de uma babá. Você mal consegue andar, Billy." "Consigo andar perfeitamente bem." Ela deu alguns passos, mancando. "Viu só? Nem estou sentindo mais nada."
George olhou para Andrew, apesar de não esperar que o irmão pudesse exibir algo que lembrasse um pingo de bom senso. Estou com o braço quebrado, disse Andrew, o que George imaginou que devia servir como explicação. Oh, desculpa, vocês são idiotas, os dois. Idiotas que precisam de mais jogadores, rebateu Billy. Não é possível jogar com apenas dois. Tecnicamente, isso era verdade. O conjunto de croquet era feito para ser jogado com 6 pessoas, embora qualquer número acima de 3 fosse suficiente, mas George já vira aquilo antes. Os outros atuavam como meros figurantes para jogadas maliciosas e dramáticas de Andrew e Billy. Para os dois, o jogo se tratava menos de vencer do que garantir que o outro não ganhasse. Esperavam apenas que George movesse sua bola em meio à rixa dos dois. Vocês ainda não têm jogadores suficientes, disse George. Georgina, gritou Billy. Georgina? Ecoou Andrew. Sabe que sua mãe não a deixa jogar. Pelo amor de Deus, ela não fica doente há anos. Está na hora de pararmos de mimá-la. Georgina surgiu derrapando na virada do corredor. Pare de gritar, Billy. Vai fazer mamãe ter palpitações. Então eu que terei que lidar com ela. Vamos jogar croquet, adiantou-se Billy. Ah, que bom. Eu vou. Georgina parou de falar e seus olhos azuis se arregalaram. Espere, eu também posso jogar? É claro, disse Billy, quase com desdém. Você é uma Bridgerton. Ah, que maravilha. Georgina praticamente deu um salto. Posso ficar com o taco laranja? Não. O verde. Eu quero o verde. O que você quiser, falou Andrew. Georgina virou para George. Você vai jogar também? Suponho que eu deva. Não pareça tão resignado, pediu Billy. Você vai se divertir muito. Sabe que sim. Ainda precisamos de mais jogadores, avisou Andrew. Talvez Sr. Higg, perguntou Georgina. Não, disse George imediatamente. Os outros 3 viraram a cabeça em sua direção, parando para pensar. Talvez tivesse sido um pouco enfático demais em sua objeção. Ele não me pareceu o tipo de cavalheiro que gosta de um jogo tão impetuoso como esse, explicou George, dando de ombros. Então olhou para as unhas, uma vez que não podia olhar nos olhos de ninguém quando disse. Os dentes dele, vocês sabem. Os dentes dele? Ecoou Billy. George não precisava ver o rosto dela para saber que o encarava como se temesse que ele tivesse ficado louco. Creio que ele tenha mesmo um sorriso muito bonito, disse Billy, aparentemente preparada para admitir isso, e creio que tenhamos de fato arrancado um dos dentes de Edward naquele verão. Ela olhou para Andrew. Você lembra? Acho que tínhamos 6 anos. Perfeitamente, disse George, embora na verdade não se lembrasse do incidente. Devia ser um dente de leite. Edward não era Sr. Hignold Mickewy, mas até onde George sabia, o irmão tinha todos os dentes. Não podemos chamar Mary, continuou Billy. Ela passou a manhã toda debruçada sobre um pinico. Eu realmente não precisava saber disso, falou Andrew. Billy o ignorou. E além disso, Félix nunca permitiria. Então chame Félix, sugeriu George. Mas seria injusto com Mary. Andrew revirou os olhos. Quem se importa? Billy cruzou os braços. Se ela não pode jogar, ele também não deveria. Lady Frederica foi ao povoado com a mãe e a prima, informou Georgina. Mas vi Lady Alexandra na sala de visitas. Não parecia estar fazendo nada de importante. George não estava disposto a passar a tarde ouvindo mais histórias a respeito de Lord Northwick, mas, após sua veementa recusa a Sr. Hignold, achou que não poderia fazer outra objeção. Lady Alexandra será um bom acréscimo, disse diplomaticamente. Desde que, é claro, ela queira jogar. Ah, ela vai jogar, comentou Billy irritada. Georgina parecia perplexa. Billy olhou para a irmã, mas acenou com a cabeça em direção a George. Diga a ela que Lord Kennedy estará entre os jogadores, e ela virá prontamente. Ah, pelo amor de Deus, Billy, murmurou George. Billy bufou com ar de superioridade. Ela conversou com você a noite toda. Ela estava sentada ao meu lado, replicou George. Dificilmente poderia ter feito outra coisa. Não é verdade. O irmão de Félix estava à esquerda dela, e é muito agradável. Eles poderiam ter conversado sobre várias coisas. Andrew se colocou entre eles. Vocês dois vão ficar se atacando como namorados em uma crise de ciúmes ou vamos jogar? Billy fulminou-o com o olhar. George fulminou-o com o olhar. Andrew pareceu muito satisfeito consigo mesmo. Você é um idiota, ralhou Billy, antes de se virar de volta para Georgina. Suponho que terá de ser Lady Alexandra. Traga aí quem mais você puder encontrar. Sim, um cavalheiro, se possível, para ficarmos em números iguais. Georgina assentiu. Mas não, Sr. Reginald? George está preocupado demais com os dentes dele. Andrew deixou escapar um som abafado, mas parou quando George cutucou suas costelas. Encontro vocês aqui?
Perguntou Georgina. Billy pensou por um instante e depois disse: Não, será mais rápido se nos encontrarmos no gramado a oeste. Então virou de volta para George e Andrew. Vou pedir para trazerem o conjunto do jogo. Ela e Georgina saíram da sala, deixando George sozinho com o irmão mais novo. Os dentes dele murmurou Andrew. George encarou-o furioso. Andrew se curvou para perto, apenas o suficiente para ser irritante. Aposto que ele cuida muito bem da higiene bucal. Cale-se. Andrew riu. Depois se inclinou, exibindo que claramente pretendia que fosse uma expressão preocupada. Você tem algo? E apontou para os dentes dele. George revirou os olhos e passou pelo irmão. Andrew alcançou-o e depois passou por ele, sorrindo por cima do ombro, enquanto seguia alegre pelo corredor. As damas adoram um belo sorriso. Vou matar meu irmão, pensou George, saindo atrás dele com um taco. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!